Bom dia a todos, boa noite, bem-vindos de volta ao canal. Aqui quem fala é Marluze Alves e hoje nós vamos fazer mais uma vez uma outra geometria, tá bom? A geometria que eu escolhi hoje é a estrela de Davi. Eu gosto demais dessa geometria, ela é bem simples de fazer e ela fica muito bonita também depois de pintada. Então, para quem quiser acompanhar comigo todo o processo dessa geometria, o que eu recomendo vocês a ter como material é uma régua escolar mesmo, um compasso, borracha, lápis e um papel para aquarela e a tinta aquarela, tá bom? Então, eu vou lá fazer o setup da mesa, organizar a mesa com o material direitinho. Ah, não se esqueçam da água também, tá bom? A água e uma folhinha, um paninho que não solte pelo ou um papelzinho. Pode ser aqueles papel de cozinha que vem num rolo, que a gente limpa assim a mesa, alguma coisa quando cai. E eu esqueci o nome, mas um papel que não solte nenhum pelinho, nenhum resíduo, tá bom? E também que não solte tinta, de preferência branco, tá? Para vocês poderem enxugar o pincel, tá bom? Então, eu vou lá arrumar a mesa e eu já volto, a gente já se vê pra gente trabalhar mais essa geometria de hoje, tá bom? Até já! Bom, gente, já tô aqui na minha mesa, tá bom? Então, assim, vou mostrar pra vocês o papel que eu trabalho. Dentre outros, esse é um deles, né? Então, aqui tá o watercolor, que é a aquarela, porque aqui onde eu compro, eles escrevem aquarela desse jeito, né? E é dessa marca aqui, da Montmartre, tá bom? Vocês podem perceber que a gramatura do papel, ó, é de 300 gramas. É isso que vocês têm que olhar, tá bom? Quando vocês comprarem o papel. Existem papéis de 120 gramas, existem papéis de 200 gramas, de 80 gramas, que é a folha de sulfite, né? Que é aquela bem molinha, que vocês conhecem bem, né? Mas essas folhas finas, elas não servem, porque na hora que você aplica a água, ela tende a ficar toda enrugada. Então, seu trabalho não vai ficar um trabalho bonito, tá bom? Então, eu recomendo, não importa, a marca, por enquanto, não se preocupem muito com a marca, mas desde que o papel, ele tenha 300 gramas, para você poder fazer um trabalho bonitinho, a tinta espalhar bem, tá bom? Então, é esse papel que eu costumo usar para fazer as minhas pinturas e os meus desenhos, tá? Tem maior, esse é um tamanho A4, que é o tamanho da folha de sulfite, né? Que a gente usa normalmente, mas ele tem maior, tem o dobro dele. Tem lojas que vendem rolos desse papel, você pode pedir por metragem também, tá bom? Mas depois eu vou trazer um vídeo mais específico para vocês conhecerem melhor os tipos de papéis, tá bom? Por hoje a gente vai ficar com esse daqui, é um bom papel, tem uma boa gramatura e dá pra gente trabalhar bem, tá bom? Bom, gente, eu comecei a fazer aqui, mas infelizmente não gravou. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a minha régua, eu achei aqui a metade na horizontal, tracei o traço, tá bom? Eu sei que tá difícil de ver, mas eu não posso traçar o traço muito forte na folha, tá bom? E um traço na vertical, que me deu esse pontinho aqui no meio, tá certo? E é onde eu vou começar a trabalhar com o meu compasso, tá? Eu coloquei essas duas fitinhas aqui, porque só pra a folha não ficar saindo do lugar toda hora para vocês verem. Mas a geometria vocês já conhecem, porque é aquela geometria que nós já trabalhamos, na primeira aula, exatamente a mesma geometria, aquele círculo com as 6 bolas ao redor. E desse círculo nós vamos fazer a estrela de Davi, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar o meu compasso, vou medir aqui no meio
correto? Vou ver se ele cabe de novo. Cabe, vou até abrir um pouquinho mais. Né? Porque como as bolinhas vão ao redor, eu preciso ter certeza que a esfolha dá. Então, aquele meio que nós achamos, nós vamos fazer o círculo. Então, vocês já conhecem, não precisa explicar novamente essa geometria. Então, eu vou pegar aqui em cima a borda do círculo com minha linha na horizontal, né? E vou fazer mais um círculo. Aí é só eu vir na união desses dois círculos, vocês já sabem, e eu vou criando aquela mesma geometria que a gente fez na nossa primeira aula, onde eu estava mostrando a pintura e tudo mais, que você já conhece, tá? Dessa geometria, gente, dá para fazer dois desenhos muito bonitos que eu vou estar ensinando vocês, tá bom? Hoje nós vamos fazer realmente a estrela de Davi. Então, o que que acontece agora, né? Então, nós já temos aqui a geometria criada, correto? Então, você já conhece. O que eu quero que vocês prestem atenção, eu vou dar um zoom aqui, para vocês verem agora, este desenho que vai ser muito importante vocês focarem aqui nesse meio. Eu quero que vocês foquem agora nessas pétalas do meio aqui. É isso aqui que vocês vão se concentrar agora, tá? Porque é dessa pétala que nós vamos formar a estrela de Davi, tá bom? Então, vamos lá. Então, vocês estão vendo aqui a primeira pétala. Então, eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Eu vou passar um traço com a minha régua, tá bom? Esse traço, eu vou medir minha régua nessa pétala, eu pulo essa e meço nessa. Então, eu ponho a minha régua aqui, pulo a que está no meio e vou na próxima, tá bom? Então, nós vamos fazer assim. Já sei que a pétala está aqui, aqui, e eu vou passar um traço comprido aqui, assim. Aí, eu venho na próxima pétala. A próxima pétala, vou fazer a mesma coisa. Eu ponho minha régua aqui para medir, pulo a do meio e faço a próxima. Então, nós vamos lá. Meço aqui, bem na pontinha, tá, gente? Bem na pontinha. Façam com calma que dá certo. E traço. Aí, eu vou para a próxima pétala. Então, eu fiz essa e essa. Eu venho nessa. Eu vou pegar essa pétala para medir minha régua, pulo esta daqui e faço a próxima. Então, aqui e faço o traço. Agora, eu venho na próxima, meço aqui, nós fizemos essa e essa, agora essa aqui, pulo a do meio e faço a próxima. Então, já seguro aqui com lápis. E já meço aqui bem medidinho aqui. Posso passar o traço. Agora, eu pego a próxima pétala, pulo a do meio e vou medir aqui. Aqui. E agora, eu pego essa pétala aqui, pulo essa e meço nessa. Tá. O que vocês precisam observar quando vocês terminarem um desenho, para vocês terem certeza que o desenho deu certo, né? É que todo final da pétala, observem a pétala, tem que ter duas linhas passando por ela. Então, se todo final da sua pétala vocês tiverem duas linhas passando por ela, está certo.
Se tiver só uma, então vocês esqueceram de pôr uma linha, vocês vão ter que dar uma olhada, verificar onde vocês esqueceram, tá bom? Então, no nosso caso, nessa pétala, temos duas linhas, temos as duas linhas, temos as duas, temos as duas, temos as duas e temos as duas, tá? Daqui, então, nós vamos fazer a nossa estrela, tá? Eu quero que vocês vejam bem a estrela. Então, eu vou passar o lápis bem forte. Bem forte para vocês verem, tá bom? Vocês vão emendar, vocês vão achar o triângulo e emendar o triângulo. Viram? Então, vocês viram, ficou uma base de um triângulo e a outra base do triângulo, que é o que nós vamos demarcar. Pronto, tá? Então, é isso. Então, assim, na hora de fazer a pintura, nós vamos ter duas opções. Nós podemos usar a estrela como ela está aqui, né? Com essa divisão dentro dela, que também fica muito bonito. E pintando essa área por dentro, né? Separadamente. Ou nós podemos apagar essa divisão de dentro, apagar essa divisão de dentro, esse risco que ficou dentro da estrela, deixar só a estrela do lado de fora e fazer a nossa pintura, tá? Então, eu vou aqui pensar como é que eu vou fazer a pintura, né? Vou passar ela para um papel sem esses traços todos aqui, e aí eu já volto pra gente já pintar e eu vou voltar com ela um pouco maior também, tá bom? Porque eu só queria mesmo que vocês vissem como ela fica, tá? Esse passo a passo pra vocês. Então, eu volto já já com ela maior. Então, gente, eu passei aqui por um papel maior, fiz maior aqui no papel, tá? E eu decidi que eu vou deixar as linhas aqui de dentro, porque eu vou trabalhar essa parte aqui desse trabalho, né? E depois eu faço as pontas, tá bom? Eu decidi optar por essas duas cores aqui. Deixa eu trazer aqui para vocês verem. Eu vou usar essas duas cores. Esse aqui é um marronzinho meio amarelado. Eu não sei o nome da cor. Parece um sienazinho, né? E esse aqui parece um verdezinho oliva. Gosto muito desse tom de verde, um verdezinho oliva. Mas vocês podem estar usando aí a cor que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer aquela mesma técnica do molhado. Então, já tenho aqui a minha aguinha. Já preparei minha aguinha aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer a técnica, vou molhar. Por quê? Porque como eu vou trabalhar com as duas cores, é importante que essa área esteja molhada. Para a cor poder, ela se mesclar, tá? Então, vamos fazer aqui junto, vamos ver o que dá. E lembre-se que a gente vai tentar fazer que a borda não fique tão dura. Lembra da explicação que eu dei na outra aula? Para que a borda, quando a gente pintasse a aquarela, não ficasse tão dura aqui dentro, né? Aquela beira tão forte. Então, vamos fazer o possível para que essa borda seja o mais suave possível, tá bom? Eu não vou estar encostando nessa linha, tá bom? Essa linha vai ser apenas um parâmetro. Então, tipo, eu vou tentar fazer o possível, não vou marcar com a régua, só para vocês verem,
para ela ficar meio centímetro dessa linha aqui. Como se fosse esse meio centímetro da linha, tá bom? Eu vou fazer essa borda aqui sem tentar encostar. Por isso que a gente tem que tentar fazer com que essa borda fique bem suave. Vamos fazer o melhor que a gente puder, tá bom? Então agora, se vocês quiserem, vocês podem colocar uma musiquinha, põe o seu cafezinho, e é hora da gente relaxar um pouquinho fazendo essa pintura, tá bom? Eu vou dar um pouquinho de zoom aqui na câmera, para poder vocês verem bem o processo de cada parte. E aí a gente vai fazendo junto essa pintura de hoje, tá bom? Então, vamos lá.
Bom, gente, é isso, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu procurei pintar, deixando as bordas, um pouquinho das bordas, tá? Eu não vou usar o secador para secar, eu vou deixar secar naturalmente essa pintura, tá? E quando tiver seca, aí eu volto para fazer a gente poder fazer essa margem aqui, onde tá o lápis, passar a caneta. E depois a gente vai fazer essa borda aqui. Eu não sei se tá dando pra vocês verem. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom, tá? Vou diminuir um pouquinho, mas essas bordas aqui, olha, que tá com lápis, eu vou pegar e eu vou passar uma caneta dourada nela, tá bom? E eu vou deixar assim mesmo, esse respiro aqui em volta da geometria. Essa borda aqui que eu fiz ao redor, essa redonda aqui ao redor, eu também vou pintar, tá bom? Eu também vou pintar. Mas eu vou esperar essa aqui secar primeiro. Então, eu vou esperar ela secar, aí eu já volto pra gente poder dar continuidade no vídeo. Eu acho que eu cortei um pouquinho a pintura das pontas das estrelas, mas deu pra vocês entenderem o princípio. É o mesmo de dentro, tá? O que que eu fiz? Eu modifico aonde eu coloco a tinta. Então, por exemplo, eu coloquei o amarelo aqui no meio, joguei o verde dos lados. Aqui eu já coloquei o amarelo mais aqui, joguei o verde pra direita. Aqui eu comecei com o amarelo em cima. Então, você vai mudando o jeito que você põe. Você põe uma hora uma cor em cima, uma hora uma cor mais pra baixo, até ela ficar com esse efeito aqui. Mas eu vou esperar secar direitinho, pra que vocês possam tá vendo direitinho.
Depois de seco, eu não vou usar o secador. Gente, é muito difícil ter realmente o controle da água, tá? Vocês veem que realmente aqui, ó, acontece algumas falhinhas, mas é normal, tá bom? É prática e a gente tem que ir praticando e continuar, e continuar, e continuar, pra poder fazer cada vez melhor, tá bom? Eu gostei muito da combinação dessas duas cores, esse marronzinho meio amareladinho, né? Se eu vou ver o nome da cor direitinho, eu gosto muito dessa cor, eu acho ela linda. E eu vou... E esse amarelo, esse verdinho aqui é muito bonitinho também. Eu vou ver o nome das cores direitinho e eu passo pra vocês, tá? E é isso. Então vamos aguardar um pouquinho a secagem. Aí eu volto pra gente fazer esse contorno aqui, essa beirada aqui, pra ficar bem bonitinha. E fazer as linhas de apoio, cobrindo o lápis, tá bom? Uma opção também é não cobrir o lápis, tá? É apagar o lápis. Com exceção do círculo, né? Com exceção do círculo, deixar essa geometria sem o lápis, tá? É uma outra abordagem. Mas eu acho que nessa daqui eu vou passar a caneta dourada assim, tá? Aí eu já volto. Então vamos esperar secar e eu já volto. Já secou, gente, o desenho, tá? Eu tinha começado a fazer o vídeo, mas eu apertei demais a caneta. E a caneta, ela borrou bem aqui, tá vendo, ó? Ela borrou bem aqui, que foi tinta demais. Então eu tive que fazer um outro desenho para poder mostrar para vocês. Essa caneta, ela acontece isso, entendeu? Se vocês pressionarem demais a caneta, vocês sempre tem que ter certeza que vocês estão tirando um pouquinho do excesso da tinta. Porque quando você põe a régua... Cadê minha régua? Aqui. Quando você põe a régua, se tiver tinta demais, ela corre um pouquinho para debaixo da régua e na hora de tirar ela borra. Isso eu sempre tenho um papelzinho para ir limpando a minha régua, tá? Não tem problema, nada é perdido. Eu vou arrumar esse desenho aqui. Na próxima aula eu mostro para vocês como é que ficou. Eu vou dar uma arrumadinha nele, não tem problema nenhum. Mas eu quero mostrar bem certinho para vocês. Então eu fiz um outro. Vou dar aqui o zoom para vocês poderem me acompanharem bem aqui, tá? Para que vocês possam ver bem direitinho como é que fica. Deixa eu acender aqui a luz. Bem bonitinho como é que fica, tá? Então, lembre-se, essa caneta vocês têm que tomar cuidado com ela, porque às vezes ela pode soltar tinta demais. Ela fica muito bonita, mas tem esse problema. Sempre vão limpando a beiradinha da régua para tirar o excesso, porque também, às vezes na hora de tirar a régua, ela também borra, tá? E sempre vocês esperem secar. Nunca faça tudo de uma vez, porque ela demora uns minutinhos para secar e vocês podem borrar, tá? Vamos ver se dessa vez dá certo, então. Então, aqui, vou me posicionar aqui para poder tá fazendo. Espero que dessa vez não tenha nenhum problema. Vou tirar essa caneta daqui. Vamos lá, então. Passei uma, já limpo. Aqui eu venho a de baixo, essas duas, sempre eu faço nas paralelas, porque uma não toca a outra, entendeu? Até dá tempo de secar direitinho o desenho, tá? Aí eu já limpo, espero uns segundinhos. Enquanto isso, aqui, essa volta aqui, eu não sei se dá para vocês verem porque eu aumentei, mas essa volta aqui, eu vou tá vendo como eu vou fazer ela ainda. E vamos ver se eu vou ver a cor que eu vou fazer nessa voltinha aqui, tá? Pode ser que eu faça em dourado mesmo. Pode ser que eu ponha aquarela, não sei, ainda tô pensando um pouquinho. Deixa eu ver se já secou.
Ainda não. Saiu um pouquinho aqui no meu dedo. Sempre tem que esperar, viu, gente? Esperem, não tenham pressa, porque senão borra mesmo, tá? Borra mesmo. Eu vou dar uma adiantadinha aqui no vídeo. Vou fazer as linhas, vocês já entenderam aqui. E depois eu volto com ela pronta para mostrar para vocês, tá bom? Então, voltei. E o que que eu fiz aqui, gente? Eu peguei, passei o contorno, então, com a caneta metálica, na cor Gold, né? Fiz toda a parte, fiz também essa parte de dentro, passei também por dentro, mais um risquinho, mais um contorno com essa caneta em Gold, né? E fiz a parte de fora. Eu achei melhor deixar mais simples e não pintar dentro dessa borda aqui. Eu ainda não apaguei aqui, porque tá molhado. Eu acabei de passar, mas eu vou estar depois passando a borracha aqui quando tiver bem seco. Então, assim, é isso. Ficou esse resultado aqui. Como eu disse no começo da gravação, a gente poderia também ter pintado toda a parte, se a gente tivesse tirado essas linhas aqui de dentro. Então, poderia ter pintado tudo de uma vez, entendeu? E feito uma estrela só única. Mas eu quis mostrar para vocês que também dá para pintar dessa forma, né? Então, eu deixo para vocês aí na casa de vocês fazerem da maneira que vocês acharem melhor. As cores também ficam opcionais a vocês, tá bom? Se vocês quiserem modificar a cor, fiquem à vontade. Tentem usar duas cores, dá um efeito muito bonito na pintura. Eu gosto muito desse efeito, fica muito bonito. O outro que deu aquele erro, eu acho que eu mostrei para vocês, né? Eu não vou pôr em cima para não... Deixa eu tirar o de baixo e colocar esse aqui. Pronto. Tá? Deixa eu colocar aqui atrás. Esse daqui, o que que eu fiz? Como deu aquele problema, onde que tava? Aqui, né? Que a caneta tava muito encharcada e ela borrou. O que que eu fiz? Deixa eu abaixar um pouquinho o zoom aqui. Aí, o que que eu fiz? Eu aumentei, engrossei um pouquinho mais as linhas, tá? Então, vocês podem perceber que também ficou muito bonito. Aqui, nesse caso, eu vou pintar de dourado. Esse círculo eu vou finalizar de dourado, porque como a linha aqui tá bem grossa, né? Eu quero que essa parte aqui externa combine com a linha, né? Eu ainda tenho que apagar essas outras linhas adicionais aqui, né? Tem que ser tudo apagado. Mas por hora, eu tenho que esperar secar bem, ainda não tá seco, aqui também não tá seco direito, mas aqui não tem problema, mas conforme eu vou pôr a mão, né, pra pintar, pode borrar, eu tenho que esperar um pouquinho, mas eu vou estar pintando aqui de dourado também. Mas vocês podem perceber que fica muito bonita, a pintura fica muito harmoniosa, ela fica bem, deixa eu colocar a outra, voltar pra outra aqui. Né? A gente conseguiu também, controlando mais a água, deixar as beiradas mais suaves, né? Não ficou tão dura, a beirada não ficou tão... Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Não ficou com aquelas marcas tão rígidas aqui, ficou bem mais suave. E foi aquilo que eu estava explicando na aula passada para vocês. Quando a gente vai fazer um desenho que a gente tem a intenção de deixar essa bordinha, né? A gente não pode deixar aquela rigidez, procurar pelo menos o melhor que a gente puder, não deixar aquelas bordas tão rígidas, né? Quem me acompanhou na outra aula vai entender o que eu tô falando, tá? Então, gente, treinem na casa de vocês, é uma atividade muito gostosa, façam a geometria de vocês, coloquem na casa de vocês, ponham numa moldura bem bonita, tá? E
e vão treinando, treinando, treinando. É só com o treino que a gente consegue realmente ter uma sempre melhorando na nossa arte, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Por favor, gente, se inscreva no meu canal, dê um like no vídeo, comentem, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar lendo os comentários, e aí a gente vem na próxima aula, eu posso estar respondendo para vocês, tá bom? Um grande abraço, tenham todos uma ótima semana e até a semana que vem. Obrigada.